dias. Jeremias capítulo 2 diz o seguinte: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovens, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça achará vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comeceis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. O livro de Jeremias é um livro de um profeta enviado pelo Senhor, escolhido desde o ventre para ser profeta de Jerusalém. O capítulo 1 vai revelar que o Criador escolheu Jeremias desde o ventre de sua mãe e antes de seus ossos ser formado. O capítulo 2, ele vai começar um índice muito profundo de uma mensagem que o Criador quer levar ao povo de Israel, que ele quer lembrar o que ele fez, para ver se as pessoas enxergavam que eles estavam longe do Criador imaterial. Observe. Acompanhe comigo. Jeremias 2:6 diz o seguinte, 2:1 diz o seguinte: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Entenda. Jeremias está dizendo que a palavra do Senhor veio falar com ele. Então a mensagem que o profeta recebeu, ela é do próprio Criador. Veio a mim a palavra do Senhor. Então é Deus falando pela boca do profeta. Tenha isso bem claro. E você pode até escrever. No versículo 1 do capítulo 2, é o próprio Deus falando a Jeremias. Versículo 2. Vai
e clama aos ouvidos de Jerusalém. Clama. Assim diz o Senhor. O termo vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, o Senhor está dizendo para Jeremias, enviando Jeremias como profeta missionário. Jeremias, vá até Jerusalém como meu porta-voz. Assim diz o Senhor. Esta já é a mensagem que Deus mandou pelo profeta. E Jeremias clama com exaltidão, grita assim e diz: assim diz o Senhor. Jeremias está levantando a voz e dizendo que não é o que ele está falando, mas o que ele vai falar foi o próprio Senhor que falou a ele. E disse, olha a linguagem usada pelo profeta Jeremias. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem. Olha o que Deus está falando pela boca do profeta. Lembro-me de ti, da tua inocência, quando tu eras jovem, quando tu era moço, ó Jerusalém. Quando se refere, ó Jerusalém, está se referindo não só a um indivíduo, mas em todas as pessoas que habitavam ali. Lembro-me de quando, da tua afeição, quando tu eras jovem. Sabemos que dentro da cultura, ainda o termo jovem foi a melhor maneira deles traduzir, mas se você olhar no original, vai estar escrito da tua afeição quando eras criança, era inocente. E do teu amor quando noiva. Ó, o Senhor está abrindo um leque na consciência de cada um que habita em Jerusalém. Olha o que ele diz. Lembro-me da tua inocência quando era moço e do teu amor quando noiva. Por que, noivo? Deus é sábio. Porque quando estão ambos noivos, existe a ansiedade da noiva. A noiva está ansiosa para receber o noivo e o noivo ansioso com a noiva. É um tempo bom, é um tempo de alegria, de regozijo. O noivado é o começo do casamento. E tudo muito bem. E Deus usa esta linguagem para falar o que o povo fez com o Criador. E de como me seguias num deserto, numa terra em que se não semeia. O Senhor está dizendo, eu me lembro também que vocês eram cheios de desejo por mim, pelo Criador, pelo Senhor, em uma terra árida que não semeava. A semente não crescia ali. Nada era criado no deserto. Versículo 3. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Primeiro lugar. Todos os que devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. No versículo 3 ele está dizendo, todos os que si mesmo destruía, o próprio mal caía sobre eles, sobre os seus próprios desejos. Assim diz o Senhor, que os filhos de Jerusalém, que fazia algo que era mal,
eles mesmos caíam em suas próprias armadilhas. Olha o que o profeta diz: ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Dai ouvido, ó população de Jerusalém. Dai-me ouvido, ó casa de Jacó. Dai-me ouvido, todas as famílias da casa de Israel. Esta mensagem, ela é tão semelhante aos dias atuais, tão previsível, porque nós já esquecemos que Ele nos manteve num deserto, que Ele tirou-nos da terra do Egito. E Jerusalém fez exatamente isso. Esqueceu-se da proteção do Senhor, de sua provisão. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos Ele mesmo. Ele está dizendo: o Senhor está se pondo à prova por meio do profeta Jeremias. O que fiz eu para que você vá procurar e se dedicar a ídolos? O que eu fiz aos teus pais, à sua geração? E o povo sem resposta, Jeremias continuava: tornando-se nulos os meus caminhos, rejeitando os caminhos do Senhor. Quantos de nós mesmos rejeitamos o caminho da cruz? E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Eles não se perguntam mais. A minha geração está assim. Ela não olha para de onde saiu. A minha geração, ela não olha de onde saiu a promessa de salvação. Elas não conhecem, não conseguem olhar para o Criador, para as dádivas do Criador. Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava algum. O Senhor está dizendo: como podem vocês não se lembrar de mim, se foi eu que guiei no deserto? O Senhor está dizendo: se foi eu que por uma terra de ermos e de covas eu os mantive vivos, por uma terra que era seca e à sombra da morte, eu guiei vocês sobre a sombra da morte. Eu caminhei com vocês em terra de sequidão. Eu passei pelos ermos e de covas, porque eu os amei. E isso nem sequer vocês se perguntam e me abandonam e procuram outros deuses. Eu os peguei nas mãos, eu passei por uma terra que na qual não transitava e ninguém morava, e nenhum homem morava ali naquele deserto. E eu os fiz passar. E o Senhor continua: eu vos introduzi numa terra fértil. O Senhor está os lembrando, o povo de Jerusalém, por meio do profeta Jeremias. E ele está dizendo aqui para nós:
Eu vos introduzi numa terra fértil, numa terra que emana leite e mel, diz o Senhor, para que comessem o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, depois de ter sido abençoado, depois de ter passado pelo deserto, depois de você entrar nela, vocês se contaminaram e fizeram da minha herança uma abominação. Deu para entender? Você conseguiu pegar o que eu estou querendo dizer, meus irmãos frates? Que o Senhor nos manteve numa provisão dentro do deserto e que depois de grandes gerações, na época que se levanta o profeta Jeremias, a geração de Jerusalém tinha esquecido os feitos do Senhor. E o Senhor faz questão, pelo seu amor, de relembrar que Ele os caminhou conosco nos ermos e de covas, por terra de sequidão, por uma terra de árida, por onde transitava a sombra da morte. Ali esteve o Senhor conosco. Lembrai-vos disso. Mas depois que vocês entraram na terra prometida, na terra de bênção, vocês se contaminaram e esqueceram da minha herança, porque eu sou a herança de vocês. E é isso que tem acontecido. O Senhor nos proporcionou uma graça através de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo original. E a gente torna esta dádiva algo abominável, com brigas religiosas medíocres, com discussões toscas, com divisões incrépulas. Nosso amor esfriou e a herança que o Criador nos deu na cruz, daquele que levou a Torá, aquele que levou a Torá nas costas, a gente os tornou abominável. Quando a gente rejeita esta herança, a gente está cuspindo na cruz. Não esqueça do que Ele tem feito. Está na hora de lembrar, povo de Jerusalém. Está na hora de tirar como Ele nos manteve em uma terra aonde transitava a sombra da morte, aonde ali não pareava homem algum. Ele nos guiou no deserto. E nos dias de Jesus Cristo não era diferente. O povo estava no sistema. O povo estava sendo preso pelo sistema dos romanos, pelo sistema dos judeus, dos sacerdotes corrompidos. Mas o Senhor nos deu a sua herança, que é Jesus Cristo. A gente torna Jesus Cristo abominável quando a gente rejeita o seu amor do Calvário, das nossas obras, nos nossos desejos, no nosso mal. A gente torna a cruz abominável quando negamos Ele com as nossas vidas, com os nossos pensares. Que coisa tremenda! Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? O profeta está dizendo:
Até mesmo os meus sacerdotes não se perguntam aonde eu estou. Até mesmo os sacerdotes se corromperam. Até mesmo os sacerdotes esqueceram de mim. Você entendeu por que o véu do templo teve que ser rasgado de cima a baixo? Porque os sacerdotes já se corromperam. É por isso que Ele nos deu acesso direto à cruz, direto a Ele, direto a Jesus. Porque nem mesmo os sacerdotes se perguntam aonde está o Senhor. E os que tratavam da lei não me conheceram, os escribas. E nem mesmo aqueles que conheciam a Torá, a Taná, toda a lei, não reconheceram a minha obra. Até mesmo aqueles que conhecem a Bíblia, até mesmo aqueles que falam da Bíblia, não me conheceram. Porque conhecem a lei, conhecem ao Senhor, conhecem os seus feitos, mas não entenderam o amor do Criador revelado. Foram 1260 dias, amor sobre amor, e não reconhecemos. E o Senhor continua falando por intermédio dos profetas. E os pastores prevaricaram contra mim, inventaram mentiras contra mim, inventaram outro ídolo. Os pastores abandonaram as ovelhas. E os profetas profetizaram por Baal, por um Deus material, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Grão revelado. O povo, ele vem como uma escadinha. O povo, os sacerdotes, os que tratavam da lei e os pastores e profetas profetizavam por Baal, pelo Deus material. Quantos hoje, quantos e quantos sacerdotes estão esquecendo do Senhor? Quantos Bíblias religiosos não conhecem mais os feitos do Senhor? Quantos pastores inventam doutrinas demoníacas contra Deus, mas nunca reconheceram o verdadeiro Criador? E os falsos profetas que profetizam pelo Deus material, que é Baal, e andam através de coisas de nenhum proveito. Andam atrás de riquezas, de fama, luxúria, reconhecimento, sucesso,
ouro, prata, reino, trono, poder. É isso que estava acontecendo no capítulo 2 de Jeremias, capítulo 1 ao versículo 8. E tem mais. Escuta. Eles buscaram coisas sem nenhum proveito. Sabe o que estamos procurando hoje sem nenhum proveito? Estamos em um mundo de muita tecnologia, onde temos tudo para satisfazer o ego. Podemos ser várias pessoas ao mesmo tempo. Procuramos nos alegrar nessas coisas dia após dia, esquecendo dos feitos do Senhor. Mas eu vos digo, nas coisas que não têm nenhum proveito, ali está a sombra da morte. A sombra da morte no deserto é você que está no deserto, debaixo de uma sombra, e nem sabe a sombra do prazer, a sombra da luxúria, a sombra da soberba, a sombra do desejo, e nem sabe tu que a sombra, a maior sombra é a sombra da morte que ali está com você. Não esqueça dos feitos do Senhor. Não esqueça do Criador. Porque que foi Ele que tirou da terra do Egito e te colocou em uma terra de herança verdadeira. Não se corrompa, pois Ele já nos deu a cruz. Não rejeite a cruz, não cuspa na cruz, mas se incline para a cruz. Adore a Ele, porque foi lá que Ele nos levou o acesso direto ao trono da graça. Como eu falei, vou dividir o capítulo 2 em 3 partes. E aqui está a primeira parte, que vai falar do povo que está esquecendo e esqueceu ainda hoje dos feitos que tem feito o Senhor. Muito cuidado com as tuas escolhas, porque as tuas escolhas pode ser a sombra da morte. Muito cuidado com quem você ouve, porque você pode estar ouvindo o vento do deserto, da terra de sequidão. Muito cuidado com as coisas que você procura, pois não tem proveito algum. Em todas estas coisas pode estar a adoração a Baal, as coisas que não têm proveito algum. Até a segunda parte do capítulo 2 de Jeremias. Que o Senhor te abençoe e te livre das sombras da morte. I can't miss a thing.
Tudo que eu quero é viver dentro do teu amor, ser desfeito por quem tu és. Meu desejo é conhecer-te mais profundamente. Senhor, eu vou me abrir novamente. Lança meus medos ao vento. Estou desesperado por um toque do céu. Oh, Jesus. Lindo és a tua obra que tu tens feito, Senhor. Eu abro meu coração para ti. Abro meu coração para ti agora. Então faz só o que tu podes fazer. Jesus, faças o teu querer em mim agora. Eu abro meu coração para ti. Então faz só o que só tu podes fazer. Jesus, faz o teu querer em mim. Agora, Senhor, eu abro meu coração para ti. Boa noite. Esta mensagem está sendo gravada à meia-noite, porque sei que à meia-noite